passar para nosso sermão desta manhã. Pai bendito, nós bendizemos teu nome, rendemos glória ao Criador dos céus e da terra. Privilégio é para nós nos reunirmos nesta manhã, como povo do Senhor, para adorar o teu nome, adorar o Deus Altíssimo, que falou e as coisas vieram à existência. Deus que não falha, o Deus que não erra, Deus perfeito, imutável, Deus santo, santo, santo. Um Deus gracioso, misericordioso, que não deixou seres humanos rebeldes em sua rebeldia, mas trouxe salvação no nome de Jesus Cristo. Proveu redenção no nome de Jesus Cristo. Nós bendizemos ao Senhor por isso. Nós bendizemos porque confessamos nessa manhã que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. O Senhor não erra, o Senhor não falha. E que em tudo há um propósito de bondade no Senhor. Mesmo nas coisas que para nós parece completamente estranhas, como essas calamidades que passamos no nosso país essa semana. Tantas pessoas que foram afligidas, muitos mortos, calamidades da natureza. Nós não entendemos essas coisas. Nós sofremos com essas coisas. Mas a nossa esperança é que nós podemos confiar na bondade do Senhor. Nós podemos descansar na sabedoria do Senhor. E nós podemos ter consolo no fato de que o Senhor quer bem dos homens. O Senhor quer paz aos homens. Dá-nos, Pai, essa convicção. Dá-nos essa convicção tanto para aquelas coisas que estão distantes, mas também para as pessoais. Conforme nós vamos agora olhar para um trecho tão difícil da Escritura, que nos chama a um compromisso de fidelidade e obediência ao Senhor. O nosso clamor é esse, Pai, que nós possamos compreender a bondade e o cuidado paternal do Senhor para com seus filhos. Ajuda-nos, Senhor, na nossa fraqueza. Concede-nos que nós sejamos aquilo que o Senhor requer de nós. No nome santo de Jesus Cristo. Amém. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. Verso 4. O autor da Sagrada Escritura, da Epístola aos Hebreus, vai dizer o seguinte: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. Na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. E esse é o tema daquilo que o autor vai tratar nesse período, nessa perícope, nesse trecho. Um chamado de atenção dos crentes do primeiro século, da relação deles com a luta contra o pecado. Há na vida cristã uma luta contra o pecado, uma batalha que o crente trava contra a pecaminosidade. E o que ele vai dizer aqui então é que nessa luta, esses irmãos que receberam essa carta
eles ainda não tinham chegado ao ponto de resistir até ao sangue. E aí ele vai continuar então e vai dar aqui um chamado a esses irmãos. Olha o verso 12 em diante. Por isso, restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes que seja curado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela, muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue. Por isso, restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos. É o desafio inicial do autor da Epístola aos Hebreus. Se fortaleçam. Fortaleçam as suas mãos e os seus joelhos. Ele vai trazer justamente a linguagem do texto de Isaías que a gente leu. Estejam fortalecidos. Tenham força. Firmem as suas mãos e os seus joelhos nessa luta contra o pecado. Façam caminhos retos para os seus pés, para que eles não se extraviem. Você manquejando, não acabe por sair do caminho e cair para fora do caminho. Esse é o chamado. Esse é o chamado. Na luta contra o pecado, estabeleçam suas mãos e os seus joelhos, façam os seus caminhos retos. Segui a paz e a santificação. Para a gente entender o que o autor de Hebreus está querendo falar para a gente aqui, nós precisamos ter uma compreensão mais ampla de toda a carta aos Hebreus. Por que que a esse ponto, a essa altura do seu escrito, ele faz esse chamado? Por que ele está querendo chamar a atenção desses irmãos aqui? Por que ele está escrevendo isso? Fortaleçam as suas mãos e os seus joelhos na luta contra o pecado. Segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Por que que ele está fazendo esse chamado? A Epístola aos Hebreus é uma epístola que tem um tema muito forte, preponderante e que se sobressai. A supremacia do Senhor Jesus Cristo. Jesus é supremo. E ele é acima de todas as coisas. O autor de Hebreus vai falar justamente isso. Jesus é acima dos profetas. Se Deus no passado falou por homens, por profetas, aos pais, nesses últimos dias ele nos tem falado pelo Filho. E o Filho é superior aos profetas. O Filho é superior aos anjos. O autor de Hebreus vai deixar isso muito claro. Ele é superior aos anjos. Porque ele é criador dos anjos, ele é o próprio Deus. Sendo assim, não é criado. E por isso é superior aos anjos. Mas é também superior aos anjos por ter se feito homem. E em sua humanidade, possibilitar a salvação e a redenção dos homens. Por isso Cristo é supremo e superior aos homens. Aos anjos, perdão. É superior aos profetas, é superior e supremo em relação aos anjos. Mas aí, o autor de Hebreus vai dedicar muito da sua carta e muito do seu tempo, né, para falar da supremacia de Jesus Cristo, seu sacerdócio. De como Cristo é um sacerdote supremo, excelente. Ele é o verdadeiro sacerdote. Aqueles sacerdócios mosaicos, levíticos, eles não tinham a possibilidade de fazer redenção plena, mas eles simplesmente apontavam, eles eram sombras do sacerdócio real de Jesus Cristo.
aquele que é não somente o sumo sacerdote que faz oferta, mas é também a oferta final. E uma oferta perfeita, oferta legítima, aceita de uma maneira cabal, que não há mais necessidade então de repetição de oferendas e holocaustos, porque a oferta que o Senhor Jesus Cristo oferece, ela é suficiente para limpar o pecado dos homens. Nesse sentido, então, ele vai chamar, olha, nós temos então confiança, com esse sumo sacerdote nós temos confiança para entrar na presença de Deus. Entremos confiantemente na presença do Senhor, os que estão confiados em Jesus Cristo. Aqueles que estão em Cristo têm confiança de um sumo sacerdote que fez sacrifício perfeito e que roga pelos seus filhos diante do Pai, faz intercessão pelos seus filhos diante do Pai perfeitamente. Jesus Cristo é supremo. Essa é a grande afirmação do autor de Hebreus. E se Jesus então é supremo, ele traz agora essa advertência. Depois de mostrar o que é a fé, afirmar o que é a fé e mostrar uma galeria de homens que creram no Senhor e depositaram a sua fé no Senhor, ele começa o capítulo 12 justamente chamando os crentes a isso. Vamos então correr essa corrida. A corrida da fé, a corrida que é feita em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Aquele que não permite que nós nos fatiguemos e desmaiemos em nossas almas. E aí então ele chama. Deixem as suas mãos fortalecidas e seus joelhos trôpegos fortes. Fortaleçam suas pernas e as suas mãos, porque vocês ainda não têm lutado até o sangue contra o pecado. E esse é o chamado então. Qual? Na luta contra o pecado, não abandonem o Senhor Jesus Cristo. Não neguem o Senhor Jesus Cristo. Não rejeitem o Senhor Jesus Cristo. Esse era o grande desafio que esses irmãos estavam sofrendo. Eles estavam sendo perseguidos, estavam sendo humilhados, rejeitados, e a grande tentação para eles era: quer saber? Eu acho que eu vou me juntar aqui ao culto judaico para que eu possa ter aceitação. Ser cristão está sendo difícil. Ficar só com Jesus está sendo desafiador, está me trazendo dor de cabeça, está me trazendo problemas. E eu acho então que eu vou me juntar aos judeus, porque os judeus são aceitos pelo Império Romano. O judaísmo é uma religião que é aceita. Então, se eu estiver no meio do judaísmo, vou estar aceito. Não vai ter essa perseguição tão severa contra mim. Os meus amigos não vão me rejeitar como um pária. Vai ter aceitação para mim no judaísmo. O autor de Hebreus então fala: não faça isso com a sua alma. Não abandone Jesus. Não troque Jesus por coisas que são inferiores. Não troque Jesus por coisas inferiores, coisas passageiras, coisas limitadas. E é esse o argumento dele aqui, então. Ele vai dizer: segui a paz, busquem a paz com todos. Busquem a paz com todos. Se você é crente, você deve buscar ter paz com todos os homens. Se relacionar pacificamente com todos os homens. Mas busque a santificação, porque sem santificação ninguém verá ao Senhor. Sem santidade ninguém verá ao Senhor. E esse é o argumento então que ele vai trazer aqui. Irmãos, não abandonem a fé no Senhor Jesus por causa de facilidades nessa vida. Não haja em vocês raiz de amargura. É isso que ele vai dizer no verso 15. Atentem diligentemente para que não haja ninguém faltoso que se separe da graça de Deus. E haja então raiz de amargura. E se ela brotar no meio de vocês, muitos serão contaminados.
Deixe isso brotar no meio de vocês, porque se isso brotar no meio de vocês, vai contaminar a igreja. E o que é essa raiz de amargura? O que é essa raiz de amargura? Será que essa raiz de amargura que ele está dizendo aqui é simplesmente aquele sentimento que você tem porque você foi magoado em algum momento da sua vida e você está amargurado com isso? É essa amargura que ele está dizendo aqui? Eu creio que não. Creio que não. Embora esse seja um sentimento ruim e que vai atrapalhar a sua vida cristã, não há dúvida disso. Se você for alguém que deixa que o rancor se estabeleça e cresça no seu coração, certamente você terá vida difícil na sua vida. Até porque você vai estar evitando a primeira sugestão dele de seguir a paz. Alguém rancoroso não vive em paz, de jeito nenhum. Mas a amargura que ele está dizendo aqui é a amargura que se encontra lá em Deuteronômio, capítulo 29. E eu peço que você abra a sua Bíblia lá. Deixa aberto aí em Hebreus 12, mas vá com a sua Bíblia a Deuteronômio, capítulo 29. E ali a gente vai ter uma clareza muito mais significativa do que significa essa raiz amarga. Deuteronômio, capítulo 29, os versos 18 e 19. E Moisés vai dizer ao povo: para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus e vá servir aos deuses destas nações, para que não haja entre vós raiz que produza erva venenosa e amarga. Está vendo aí a raiz da amargura? Amargura. Ninguém que, agora o que é essa pessoa? Ninguém que, ouvindo as palavras desta maldição, se abençoe no seu íntimo, dizendo: terei paz, ainda que ande na perversidade do meu coração, para acrescentar à sede a bebedice. Raiz amarga. Esta maneira de pensar que diz que não tem problema eu viver em pecados. Quer saber? Não vai ter resultado nenhum, não tem problema nenhum eu viver em pecado. Eu vou ter paz. Aquilo que Deus disse que era pecaminoso e que sobre ela haveria maldição, a pessoa que tem raiz venenosa e amarga vai dizer: não, não tem maldição nenhuma não, eu sou abençoado. Eu vivo no pecado e eu sou abençoado. Não tem problema o pecado. Vou ter paz, eu vou viver em paz. E é essa amargura que o autor de Hebreus está chamando a atenção do povo aqui. Não tenham entre vocês pessoas que pensem que pode viver no pecado e vão viver em paz com Deus. Irmãos, não deixem essa loucura se estabelecer entre vós, porque isso vai contaminar. Isso é loucura, isso é mentira. Sejam diligentes, estejam atentos para aquilo que Deus chamou de pecado, estejam atentos para aquilo que Deus disse que é maldição, porque é maldição. É maldição, não é bênção. Não se engane. Não se engane. Busque a santidade. Não abandone Jesus por causa do pecado. Não abandone Jesus por causa do pecado. Não tenham vocês raízes amargas, achando que não tem problema nenhum ser pecador, ou viver no pecado, ou ter pecados em sua vida. Não acho que isso é normal. Não acho que é normal pensar que Deus é menor do que as coisas desse mundo. E aí é o outro exemplo que ele vai usar, porque ele vai chamar: não tem entre vós raiz amarga, ou raiz de amargura, mas não tenha também entre vós alguém que é impuro ou profano, como Esaú. E por que Esaú foi impuro ou profano? Porque tendo ele promessa de bênção, trocou por um prato de comida. Tendo Esaú promessa de bênção do Senhor, ele trocou por um prato
de lentilhas. Ele falou: estou com fome, Jacó. Do que me adianta ser primogênito e receber todas as bênçãos do Senhor se estou com fome nesse momento? É melhor eu saciar a minha fome do que ser considerado bendito do Senhor. Então troca. Eu te dou meu direito de primogenitura, você me dá esse prato de lentilhas. Profanidade. Trocou aquilo que era excelente e melhor por coisa banal, passageira. 5 horas depois estava com fome de novo. E aí sabe o que é triste? Depois ele desejou a bênção. Mas não tinha mais volta para ele. Porque agora Jacó era o abençoado. Aquilo já era. Já foi. Ele ficou desesperado e teve lágrimas. Chorou lágrimas porque queria a bênção agora. Mas não tinha mais para ele. Ele trocou o que era melhor por aquilo que era pior. Esse é o chamado, irmãos, que o autor de Hebreus faz para nós. Irmãos, nós não temos ainda lutado até o sangue, como o Senhor Jesus lutou até o sangue, na nossa luta contra o pecado. E nessa luta, então, nós precisamos ter mãos fortes, joelhos firmes, para que a gente não seja movido por raiz de amargura e nem movido por profanidade como Esaú foi, trocando aquilo que é excelente por coisas banais, trocando aquilo que é eterno por coisas passageiras, trocando aquilo que é firme por aquilo que é dissoluto. Não troque Cristo pelo pecado. Não abandone a sua fé. Essa é a mensagem do autor de Hebreus aqui nesse período. E se eu terminasse o sermão aqui, você já teria muita coisa para ir embora com ela. Mas você notou que eu pulei um grande trecho aqui do texto. E eu quero voltar para ele agora com vocês. A partir do verso 4, ele vai dizer o seguinte: ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue. E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos têm se tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual? E então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhe parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. O autor de Hebreus, de uma maneira muito mais pastoral e cuidadosa do que às vezes nós encontramos por aí, ele não simplesmente diz aos seus ouvintes: olha, sejam santos porque Deus mandou ser santo. Pronto, vai embora para casa agora. Não abandonem Jesus porque Jesus é melhor. Pronto, vai embora para casa agora. O autor de Hebreus tem um cuidado aqui de mostrar para a sua audiência de que a luta deles e a aflição que eles lutam contra o pecado é porque Deus está cuidando deles como quem cuida do seu filho. As aflições que eles estão vivendo, as lutas que eles estão vivendo, são consequência do cuidado
paternal do Senhor. Por isso eles não devem, então, deixar suas mãos fracas e os seus joelhos mancos, mas fortalecer as suas mãos e fortalecer os seus joelhos, firmar os seus joelhos, porque eles entendem o cuidado de Deus nas suas vidas. E o argumento dele é muito simples para a sua audiência. Mas infelizmente, irmãos, nós vivemos dias tão difíceis que até mesmo esse argumento básico do autor de Hebreus é estranho para nós. Porque ele vai dizer assim: gente, a gente recebe correção dos nossos pais na vida aqui normal da carne. Como a gente não vai receber correção de Deus? Mas a verdade é que nos dias de hoje, nem nossos pais estão nos corrigindo mais, né? Nós estamos completamente entregues aos nossos desejos e às nossas vontades. Completamente. Nem os pais mais enfrentam as vontades e os desejos pecaminosos dos seus filhos. Já, mas ele está com fominha. Ah, ele está com soninho. Esaú teve fominha e abandonou o Deus vivo porque teve fominha. Nem os pais carnais hoje corrigem os seus filhos. Então é completamente estranho para nós aceitarmos o fato de que Deus disciplina aqueles que Ele ama. O argumento dele é muito simples, irmãos. É isso. Os nossos pais nos corrigiam de uma maneira temporal, curta, por pouco tempo, e muitas vezes de uma maneira atabalhoada, do jeito que eles achavam melhor. E mesmo assim nós respeitamos os nossos pais que nos corrigiam, porque no fim das contas eles estavam nos ensinando coisas. Um amigo muito querido, chegado, e esse tempo atrás ele estava me contando uma história muito interessante. E quando ele era criança, os pais dele tinham uma banca de lanche em feiras e festas diversas, né? Então, tinha uma festa na cidade, o pai dele ia lá e montava uma banca de lanche. Seu pai, sua mãe, e ele sempre ajudava os seus pais nessas bancas. E ele conta a história de como um dia, ele tinha ali por volta dos seus 10 anos, ele pensou, tem um dinheiro ali na gaveta do caixa. Eu acho que eu estou precisando de um dinheiro, eu acho que eu vou pegar um dinheiro ali. E ele pegou uma nota de R$ 50. E a mãe dele viu. A mãe dele, então, pegou ele. O que é isso aí na sua mão? Ele ficou meio perdido. Ela pegou a mão, abriu R$ 50. Onde você pegou esse dinheiro? Peguei ali no caixa. Dinheiro é seu? Não, gaguejando já, ela pegou a mão dele e pôs na chapa de lanche. Tá! Nunca mais você pega um dinheiro que não é seu. Ele falou que nunca mais pegou nada que não era dele. E nós podemos aqui questionar o método dessa mãe. Será que foi sábio? Será que foi a melhor razão? Será que foi o melhor jeito de ter ensinado essa lição? Eu não vou trazer essa resposta para você hoje. Mas é esse o argumento dele. Meus irmãos, os pais fazem essas correções. O meu amigo acha que a mãe fez o certo. E ele respeita a mãe dele até hoje por isso. A minha mãe, cara, ela fez aquilo comigo. Eu aprendi aquela lição. Ele respeita a sua mãe. Como ele não vai respeitar a disciplina do Senhor? Como ele vai rejeitar Deus ensinando para ele? Não faça isso. Isso é pecado. Abandone esse caminho mau que vai te levar para a morte. Como não aceitar o caminho do Senhor, a disciplina do Senhor? Meus irmãos, aqui está a grande beleza da coisa. É bem-aventurado o homem que o Senhor repreende e que ensina a sua lei. Se Deus está te ensinando a lei dele, isso é bem-aventurança. Isso é bênção, não é maldição.
Maldição é raiz amarga, é falar que maldição é bênção. Então, se você fala, não, Deus está sendo muito rigoroso comigo. Deus está me afligindo demais. Eu vou abandonar a fé. Essa fé aí não é para mim, não. Você está criando justamente a raiz amarga, que acha que vai ter paz no meio da maldição. E, irmãos, olha que coisa interessante aqui, que coisa mais sublime. E eu quero desafiar você a ler esse texto com calma na sua casa depois. Porque em nenhum momento o autor de Hebreus vai chamar essa disciplina do Senhor de castigo. Não é castigo que Deus está fazendo. É repreensão, é correção, mas não é castigo. Porque Deus em Jesus castigou os nossos pecados. Se nós temos o sumo sacerdote, que é também a oferta pelo pecado, e agora temos intrepidez para entrar na presença de Deus, como nós achamos que Deus agora está nos castigando? Não é castigo, é correção, é cuidado, é amor. Deus está cuidando do seu povo, a sua aflição contra o pecado é amor do Senhor, direcionado a você. Não é castigo de Deus. Mas como nós somos autocentrados, completamente voltados para os nossos prazeres, nós temos, Deus está me castigando só porque eu tive um prazer aqui. Essa é a nossa mentalidade. E muitas vezes isso é reforçado por nossas experiências ruins da correção que recebemos dos nossos pais. Uma correção que é temporal e uma correção também que é atabalhoada, não perfeita. Mas o autor de Hebreus vai dizer, não, Deus é perfeito e Ele quer santificar vocês. A disciplina é para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade, para que nós produzamos fruto de justiça. É para isso que Deus está nos disciplinando, nos guiando. E essa disciplina, irmãos, são as aflições e as dificuldades da nossa vida. É a perseguição da nossa fé. É a nossa luta para sermos justos, para nos mantermos íntegros quando estamos com fome, quando estamos com sede, quando estamos com sono. Essa é a luta. E essa luta para nós é a disciplina cuidadosa que o Senhor, Deus, Pai, Filho e Espírito, tem para com seus filhos. Que desafio, irmãos, nós reconhecermos a bondade do Senhor no meio da aflição e o cuidado do Senhor no meio da aflição. É difícil isso para nós. E é por isso que o autor da epístola, Tiago, vai dizer, né, de maneira muito estranha para nós, tende por motivo de grande alegria o passardes por provação. Por causa disso. Não é malignidade, o Senhor não está levando vocês ao pecado, não, muito pelo contrário, o Senhor está filtrando vocês, disciplinando, corrigindo vocês, a sua fé. E aí, a sua extrema necessidade de Cristo é que vai ser o fiel da balança. Cristo é supremo para você ou as coisas temporais passageiras? É aí que ele vai colocar a linha. Você vai abandonar Cristo e abraçar o judaísmo para que a vida seja mais fácil? Ou você vai se agarrar a Cristo? É assim que ele faz o seu argumento. Não abandone a Cristo. Não abandone Jesus. Porque Ele mesmo é tudo que você tem. É nele, no autor e consumador da fé, que você pode viver essa vida de santidade. E é Ele mesmo que vai te capacitar a isso. O desafio que fica para nós, então, é esse. Considerar a supremacia de Jesus, a elevação de Jesus, a glória
suprema do Senhor Jesus. E de que se Cristo é, então, esse Deus cuidadoso, que se entregou para salvar pecadores, as aflições e as lutas que nós temos nessa vida, a nossa luta contra o pecado, não podem ser perversidade de Deus direcionada a nós, mas são cuidado dele conosco, cuidados de Deus para conosco. E a gente precisa então aprender a descansar nisso. Deus está cuidando de mim. Deus está corrigindo a minha vida. Deus está me ensinando a ser santo, a fazer parte da sua santidade e a frutificar em justiça. As aflições me levam a essa consideração, não ao abandono da fé, mas a considerar o cuidado paternal de Deus, que está fazendo os seus filhos a imagem daquele que é o nosso irmão mais velho, Jesus Cristo. Por isso se agarre a Cristo no meio da aflição e tenha certeza do cuidado paternal do Senhor para com vocês. Vamos orar? Senhor, como é dura esta realidade para nós. Porque a disciplina, no momento em que ela está sendo executada, ela tem aparência de tristeza. E parece ser motivo de tristeza, porque a nossa visão é castigo. Castigo, castigo, castigo. E que dificuldade é para nós transcender essa visão e ver que as aflições que nós vivemos, a disciplina do Senhor em nossas vidas, é o seu cuidado paternal que quer tirar de nós o pecado e nos deixar mais parecidos com o Senhor, fazer-nos participantes da sua santidade, testemunhando no mundo Cristo com frutos de justiça. Deus, dá-nos graça para lutar contra o pecado. Dá-nos graça para lutar contra o pecado. Pai, tão facilmente nós temos nos entregado ao pecado, porque estamos repletos da convicção de que precisamos satisfazer os nossos prazeres. Precisamos satisfazer os nossos confortos temporais. E a gente não tem lutado contra o pecado. A gente não tem lutado até o sangue. As nossas mãos estão enfraquecidas, as nossas pernas estão mancas. E o nosso clamor é que, em Jesus Cristo, pelo poder do Teu Espírito, o Senhor fortaleça as nossas mãos e firme as nossas pernas. Para que nós sejamos testemunhos da supremacia de Jesus, de que Jesus é o nosso bem maior e não há outro bem pelo qual a nossa alma esteja enamorada, apaixonada, a tal ponto que nós estamos dispostos até mesmo a morrer pelo Senhor Jesus. Dá-nos essa convicção, Senhor. Dá-nos essa fé firme e crê na bondade do Senhor e vê a bondade do Senhor, mesmo nos momentos de dificuldade, lamento, perseguição, frustração, ostracismo e dificuldade. Que o teu povo aqui dessa igreja, povo aqui reunido, seja confiante na bondade do Senhor e no cuidado do Senhor no meio da aflição, porque o Senhor está nos purificando e nos santificando. A nossa oração no nome santo de Jesus, o autor e consumador da nossa fé.